Gurizada, o negócio é o seguinte, foi do diretor de futebol do Grêmio, Sérgio Vazquez, o pontapé inicial do Clássico Grenal do outro sábado pelo Campeonato Brasileiro. Nesta semana, em entrevista a uma emissora de rádio, ele disse que, abre aspas, tem clubes aí que estão muito bem, mas que não ganham nada há muito tempo. Porque tem jogadores que não são acostumados a levantar taça. Fecha aspas. Neste vídeo, a gente fala sobre isso. O Grenal, pelo menos fora de campo, já começou. O meu vídeo, eu te informo, tem o apoio da KTO. A KTO é aquela casa de apostas. Os caras são muito bem sucedidos porque são competentes e profissionais. E eles têm um atendimento diferenciado aos seus clientes. Vai no chat, por exemplo, para tirar dúvidas. Experimenta. Tu não vai ser atendido por uma máquina. Lá na KTO, tu vai em kto.com e eu coloquei um link para facilitar de atalho para você, que está no primeiro comentário deste vídeo. E aí tu utiliza o cupom promocional Meneghetti, cupom que vai te dar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, conhece a KTO, usa o cupom Meneghetti, te diverte e quem sabe tu não faz uma graninha. Eu tô meio pessimista para os resultados deste final de semana. Eu vou dizer bem baixinho aqui, ó. Eu coloquei São Paulo 2-0, Palmeiras 2-0. Mas ainda ao longo do sábado eu vou cercar melhor essas apostas para ver se eu consigo me sair bem. Tô rodando a vinheta e na volta a gente fala da cutucada, da provocada do diretor de futebol do Grêmio em cima do rival Internacional. Invariavelmente os clássicos começam fora de campo. E o pontapé inicial, e pontapé eu acho que fica bem, porque foi uma cutucada e tanto, uma provocada e tanto que partiu de Sérgio Vazquez, que recentemente, junto com Denis Abraão, assumiu o futebol do Grêmio. O Denis é o vice de futebol, o Sérgio Vazquez é o diretor de futebol. O Sérgio Vazquez é um dirigente histórico do Grêmio, especialmente com trabalhos muito bem sucedidos, muito bem feitos nas categorias de base do clube. Passagem de uma década pela base, talvez até mais pela base do Grêmio. Tem clubes que estão aí muito bem, mas que não ganham nada há muito tempo, porque tem jogadores que não são acostumados a levantar taça. Foi questionado pelo repórter se ele estava dizendo isso para o Inter. Interpretem como vocês acharem. É óbvio que o Serginho Vazquez disse isso para cutucar o Internacional. Ele estava falando sobre os jogadores do Grêmio e o quanto eles estão lutando para escapar do rebaixamento, porque ninguém quer ficar marcado na sua trajetória, na sua carreira, como uma passagem por um clube que foi rebaixado. E aí, fortuitamente, gratuitamente, sem nenhum questionamento específico sobre o Grenal, o Sérgio Vazquez, o diretor de futebol do Grêmio, se saiu com essa dizendo que há no Beira-Rio, não falou do Beira-Rio, né? Tem clube aí que tá muito bem, mas que não ganha nada há muito tempo, porque tem jogadores que não estão acostumados a levantar taça. Minha opinião, o que ele falou é verdadeiro, é correto, é adequado, ele não mentiu. O Internacional tem jogadores, na sua grande maioria, com algumas exceções, que nunca foram protagonistas e não estão acostumados a levantar taças. O Daniel, goleiro da base, o Lomba também. Ganhou no Brasil. Ganhou lá um campeonato com o Flamengo brasileiro, era reserva. Os laterais também. E aí nós vamos, o Cuesta mesmo, independente, né? Passagem modesta. Zagueiros do Internacional, né? O Moisés, Dourado, no Internacional como profissional, ganhou o Campeonatinho Gaúcho. O Edenilson. O Edenilson no Corinthians ganhou títulos. Como reserva, né? O Tyson ganhou o título no futebol da Ucrânia. E paramos por aí. O Patrick, praticamente nada. O Yuri Alberto está surgindo agora. Então, o Internacional efetivamente tem uma base de time titular formada por jogadores que não ganharam. Aliás, este é um problema do Internacional. Eu tenho dito isso. Eu tenho dito desde o ano passado que a nova direção do clube precisaria agregar, fosse ela, e falei isso antes da eleição, fosse a vencedora do pleito colorado quem fosse, jogadores com envergadura. O que eu digo jogadores com envergadura? Jogadores que nos seus clubes são ou foram protagonistas nas conquistas de títulos. O Inter não fez isso. O Tyson foi um bom acréscimo no futebol da Ucrânia, e especificamente no futebol da Ucrânia, e é claro, no começo da sua trajetória, campeão da América pelo Internacional em 2010. Não mentiu o Sérgio Vazquez, portanto, falou a verdade. Ninguém pode acusá-lo disso. Agora, eu falaria isso? Não. É claro que não. Eu acho que isso não soma para o Grêmio. O Grêmio vai precisar de um resultado positivo no Grenal mais que o Internacional. O Internacional está ali numa zona
Eu não vou dizer confortável, numa zona de quem está buscando vaga hoje para pré-Libertadores, e uma chance menor de ir para a Libertadores diretamente com uma vaga na fase de grupos. A chance é menor, existe. Mas isso não é uma situação de desespero. Aliás, o Internacional também está nessa situação de cômoda e passiva, porque o clube, é óbvio, está acomodado pela situação do rival Grêmio. Não tem nenhuma dúvida disso. Se o Grêmio estivesse disputando posições mais altas no campeonato, o Internacional estaria mais pressionado. Como está, para o Internacional, infelizmente, aliás, está bem. Então, o Grêmio vai para o Grenal numa situação de maior desespero. Bom, o Grêmio pode vencer o Palmeiras, pode vencer o Atlético, não é a tendência, não é o mais provável, e aí iria para o Grenal não precisando, mas jogando por um empate amigo. Mas não é essa a tendência. O Grêmio tem 2 compromissos dificílimos, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro. Eu acho que os 2 vão chegar no Clássico precisando da vitória, mas a provocação partiu por parte do Grêmio, de um diretor de futebol. Isso vai ser usado? Isso vai decidir o Grenal? Não, não vai decidir. Mas é um combustível, é um ingrediente a mais. Olha, o diretor de futebol dos caras lá tá dizendo que aqui tem um monte de jogador que não ganha taça, por isso que a gente não ganha nada. Isso sempre é um combustível. Então, fez bem para o Grêmio? Não, acho que não, porque eu acho que isso aí não mostrou nada aos jogadores do Grêmio. Aliás, o jogador normalmente não gosta disso. O jogador normalmente rejeita que o seu dirigente provoque o rival. Ele dizer, não, quem tá aqui, nosso time tá se esforçando muito, porque não quer ficar marcado por um rebaixamento na sua história, ok. Agora, ele provocar, cutucar o rival, os jogadores do Grêmio certamente não gostaram disso. Então, primeiro ponto, para ser bem objetivo, o que ele falou é verdadeiro, eu concordo. Segundo ponto, eu penso que ele não deveria ter falado. Não acrescentou nada para o Grêmio e para o Internacional. Será usado como um combustível a mais. Vai decidir o resultado do jogo? Na minha opinião, não. É um combustível a mais, é um ingrediente a mais. Sempre faz parte da rivalidade Grenal. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, tá valendo aí o like. Agora dê uma passadinha na KTO. KTO.com, baita casa de apostas. O teu cupom promocional é Meneghetti para tu ganhar um bônus de 20% e te divertir lá na KTO. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.